Sabemos que administrar um negócio não é uma tarefa tão simples quanto parece. Porém, essa afirmação muitas vezes também cria uma barreira na nossa visão e deixamos de aplicar técnicas simples que poderiam facilitar e muito nessa gestão. Além do que, também somos influenciados a entrar numa rotina repetitiva, onde queremos fazer de tudo e resolver tudo da nossa empresa e chegamos ao final de alguns dias e percebemos que não fizemos nada. Simplesmente fomos improdutivos e não trouxemos resultado algum para o nosso negócio. Quem nunca, né? Quem aí se identifica com essa improdutividade de alguns dias ou diariamente, né? Bom, que tal mudar esse cenário aplicando técnicas que definitivamente vão te ajudar e melhorar a administração da sua empresa? São técnicas simples, porém essenciais para garantir o sucesso e a continuidade da sua empresa. Mas é muito importante que você saiba que somente uma técnica aplicada não é o suficiente para gerar a eficiência operacional para que traga resultados positivos para o seu negócio. A cada dia mais, principalmente no cenário atual, precisamos de técnicas capazes de impulsionar a sua produtividade, alavancar a sua produção, além do que reduzir os seus custos, os seus gastos incorridos com a operação da sua empresa e também para que agilize seus processos administrativos e operacionais, fazendo com que você se torne cada dia mais competitivo com o seu negócio. Veja quantos os benefícios podemos trazer com as técnicas certas, né, aplicadas na administração do seu negócio. Além do que, você vai tornar ainda cada dia mais atrativo o seu produto e serviço oferecido por conseguir agregar um custo e benefício cada dia mais assertivo com essas técnicas que eu vou lhe ensinar agora mesmo. Então, vamos lá, pegue o papel e a caneta e vamos fazer o passo a passo dessas técnicas para que você aplique hoje, agora mesmo, no seu negócio. Vamos lá. O primeiro passo é entender o ambiente interno do seu negócio. E o que seria esse ambiente interno, até mesmo chamado de controles internos, Roberta? Vamos lá que eu vou te explicar. Bom, esse ambiente interno que chamamos, né, de controles internos nada mais é que as ações necessárias para manter a sua empresa em funcionamento. Lembrando que cada ação a gente também denomina como atividade. E cada atividade precisa ter uma relação entre elas, ou seja, eu dependo de cada atividade para continuar determinado processo ou todos os processos da minha empresa, para que eu consiga fechar o ciclo dessas atividades e chegar na atividade, no propósito da minha companhia, que é a venda de determinado produto ou fornecimento de determinado serviço. Ok, tá entendido? Mas como fazer isso na prática, né? Bom, eu vou dar o exemplo de algumas atividades que podemos ter na maioria dos segmentos, né? Podemos citar um processo de compras. Então, compras é um processo. Dentro do processo de compras, eu preciso executar diversas atividades até a execução da compra. Ou seja, preciso primeiro identificar fornecedores os quais fornecem aquele produto qual eu necessito. Então, vamos em busca desses fornecedores. Eu posso fazer uma busca por contato por e-mail ou até mesmo por pesquisa na internet. Identificar esses fornecedores, eu vou fazer uma cotação, que também é uma atividade de controle, né, relacionada à cotação de melhores valores e benefícios daquele produto que eu preciso adquirir. Então, essa é uma outra atividade a qual eu vou descrever o passo a passo dessa atividade numa folha de Word ou no meu sistema, aonde você preferir. Essas atividades precisam estar formalizadas dentro da sua empresa, porque isso não só facilitará você
ou até mesmo seus funcionários, colaboradores, na execução dessa atividade, porque tudo que eu consigo ter um passo a passo, um manual, traz muito mais agilidade na execução, facilita, eu tenho um histórico, eu tenho um backup daquele passo a passo, onde qualquer pessoa, ela consegue executar, né? A pessoa que for determinada, for subordinada àquela função, vai saber executar. Além disso, o mapeamento de processo, esse descritivo do passo a passo de cada atividade, te dará muito mais clareza do seu negócio. Então aí você vai começar a entender como de verdade funciona, né? Cada passo aí do seu negócio para você conseguir chegar na atividade fim, como eu falei, que é na venda ou no fornecimento do seu serviço. Lembrando, né, que é muito importante que cada atividade precisa estar vinculada ao propósito da empresa. Bom, e o que seria o propósito empresarial? Né? Muitos já têm isso muito bem mapeado, identificado qual é o propósito empresarial. Esse propósito empresarial precisa também estar formalizado para que todos os envolvidos da empresa tenham ciência do que é o propósito da companhia e executem a sua atividade com a finalidade de executar, de resultar nesse propósito da companhia. Então, o propósito nada mais é a razão pela qual você abriu o seu negócio, né? E quais são os benefícios que o seu produto ou serviço resultam na sociedade, trazem de melhoria para a sociedade. Então, é esse o propósito que precisa estar muito bem definido e muito claro para todos que fazem parte da sua empresa, tá? Porque cada um precisa trabalhar seu departamento, a sua atividade para alcance desse propósito. Feito esse entendimento, né, e mapeado todas essas atividades, sendo que você precisa mapear cada atividade por processo. Então, processo de compras precisa ter todas as atividades mapeadas, processo de vendas, processo de contas a pagar, de contas a receber, isso tudo precisa ser criado sim, o passo a passo, para te dar essa clareza e também para te ajudar a agilizar os processos operacionais e administrativos. Lembra que eu falei das técnicas capazes de lhe trazer muito mais resultados positivos aí para o seu negócio? Então, essa é a primeira técnica, onde você, seguindo esse passo a passo, você fará uma análise desse passo a passo de cada atividade e identificará onde pode ser melhorado, que muitas vezes eu faço uma atividade que ela é 100% manual e eu consigo melhorá-la através de um sistema. E aí, isso me trará muito mais agilidade. E a agilidade, a eficiência, ela resulta, sim, em resultados positivos para o seu negócio. Então, é muito importante essa análise, tá? Para que você já identifique até mesmo atividades que são desnecessárias para o seu negócio, para a operação, né? Para manter o funcionamento da sua empresa. Feito isso, você vai ter muito mais, vai estar muito mais claro para você também quais são os gastos necessários para serem incorridos para manter a sua atividade em funcionamento. E são esses gastos que nós vamos falar agora no segundo passo. Bom, vamos ao segundo passo das técnicas básicas, porém essenciais para tornar muito mais eficiente a administração do seu negócio. O segundo passo é a identificação de todos os custos relacionados aos seus produtos e serviços, né, que a sua empresa fornece, que a sua empresa fatura. E o que seria esses custos, né? Qual que é a definição de custos? Custos são os gastos envolvidos na atividade fim do seu negócio. Que sem esses gastos é impossível a produção de determinado produto ou até mesmo a prestação de determinado serviço. Então, nada mais é do que tudo que você precisa pagar para manter a sua operação em atividade. Tudo que você precisa desembolsar todo mês para manter a sua atividade em dia. Esses gastos incorridos normalmente são segregados entre custos e despesas. O custo, ele está atrelado diretamente
a execução, né, ou produção do seu serviço, do seu produto, do determinado bem. Então, tudo que você desembolsa para a execução, né, para a produção desse bem que você vende, é denominado como custo. E as despesas são demais desembolsos aí que você precisa incorrer para manter a sua operação em dia, né? Podemos falar de despesa de comissão com funcionários, despesas administrativas como material de escritório, o aluguel do administrativo. Todos esses tipos de gastos são despesas que também devem ser identificadas e relacionadas para que você saiba o quanto o seu negócio precisa arcar mês a mês com esses custos e despesas fixas. E isso lhe trará também um auxílio no planejamento de vendas, porque você tendo todos os gastos relacionados mês a mês, você saberá planejar melhor as suas vendas do mês, né? Para que você consiga faturar no mínimo o valor de tudo que você precisa pagar no mês a mês. Então, a gente faz todo um planejamento de vendas baseado nesses custos e também outras métricas que são necessárias para um bom planejamento. Mas é o controle desses gastos, a análise deles, que vai te auxiliar nessa base de planejamento de vendas. Além do que, é onde você irá identificar também se todos esses gastos incorridos são necessários à atividade fim do meu negócio. Então, muitas vezes, deixando de mapear ou de controlar esses gastos, incorremos com gastos desnecessários ou até mesmo superavaliados com valor muito mais alto do que o necessário. E é onde eu começo a observar onde eu posso fazer uma adequada redução de custos, mas tome cuidado, porque muitas reduções de custo podem afetar a eficiência da sua empresa. Então, avalie com cautela todos esses gastos e tome uma decisão assertiva do que reduzir. Então, vamos ao último passo das técnicas aplicáveis aí na sua administração empresarial. O último passo é precificar e analisar esse preço para cada produto ou serviço fornecido no seu negócio. Vamos primeiramente definir o que é preço. Preço nada mais é do que uma quantidade de dinheiro que a gente cobra para fornecer um determinado bem ou serviço. Tá bom, agora como calcular esse preço, né, para cada item que eu tenho ou para cada serviço que eu forneço. Bom, primeiro passo, antes de tudo, é você finalizar o segundo passo, que é a apuração dos custos, que é muito importante para a base do cálculo do preço. Então, identificado todos os gastos necessários mensalmente, né, para cada período que você precisa para manter a sua atividade em operação, agora você precisa apropriar esses gastos para cada item do seu negócio, da sua empresa. Então, primeiramente, a gente precisa entender o seu segmento, né? Se é um segmento de indústria, você fará esse cálculo com preço, com base na sua quantidade produzida em determinado período. No caso de empresa de revenda, será calculado esses gastos com base na quantidade total de itens comprados para aquele determinado período para revenda. E para empresas de serviços, é preciso apurar aproximadamente a quantidade de horas, de tempo, né, seja de minutos, horas, que você precisa para executar cada serviço que você fornece. Lembrando que é um tempo aproximado e ele deve ser aprimorado a cada período para que você chegue cada vez mais próximo da sua realidade. Feito isso, né, identificado o seu segmento, você irá dividir esses gastos de acordo com a quantidade de cada produto ou serviço. Ou seja, eu tenho um total de 10 mil itens produzidos no mês.
E para um item eu produzi 20, para o outro 100, para o outro 200, então eu vou proporcionalizar essas quantidades ao total e aplicar esse percentual identificado em cima do meu total de gastos no mês. Lembrando que esse é um cálculo aproximado. Quanto mais próximo do real você conseguir calcular esses custos de cada produto ou serviço, mais adequado ficará o seu preço, né? E muito mais competitivo também ficará o seu preço, porque você cada dia mais terá a clareza de tudo que você precisa gastar, de fato, incorrer com gastos para a produção, né, do seu propósito, da sua finalidade do seu negócio. Então, é muito importante que essa técnica seja cada dia aprimorada da melhor forma possível, seja via sistema ou manual, da forma que você tiver, os meios que você tiver, mas que ela seja uma melhoria, aplicar uma melhoria contínua, até que você chegue nos custos reais aplicados a cada item fornecido aí no seu faturamento, na sua venda da sua empresa. E aí, é importante também você identificar todos os gastos que você precisa incorrer para a comercialização desses itens ou serviços. O que seria gastos para comercialização? Normalmente temos gastos com frete, no qual arcamos para a entrega de determinado bem para o cliente, ou até mesmo gastos com comissões, né, com vendedores, os quais eu tenho que arcar com essas comissões após a venda, gastos financeiros, que é uma taxa a qual eu tenho que pagar para a emissão de um boleto para efetivar essa venda. Todos esses gastos precisam também ser identificados e somados a cada produto ou serviço. Aí sim você terá todos os gastos inseridos aí da operação da sua companhia, seus produtos e serviços. E aí é onde você vai analisar a margem que você deve aplicar na venda aí do seu produto, a margem apropriada para o seu segmento. Muitas empresas praticam margem de 5% até 100%, né, 200%, isso depende do seu segmento. É importante você avaliar não só o seu desejo de margem, né, de retorno que você deseja ter com a sua operação, mas também qual que é a margem praticada para o seu segmento, para que você não fique fora da sua concorrência, né, você não tenha preços impraticáveis, né, e não consiga vender o seu produto. Então, é muito importante essa análise para aí sim você definir o melhor preço do seu produto ou serviço. Lembrando que diversas análises são necessárias, mas as principais é essa apuração do custo, de todos os gastos, a análise da margem, a análise do seu preço perante a concorrência e do seu mercado, e aí tomar a melhor decisão para definir a sua tabela de preço, a qual deve trazer um retorno financeiro e um capital de giro para o seu negócio. Bom, e é isso, chegamos ao fim, né, de todas as técnicas aí que eu trouxe aí para você. São técnicas simples, porém efetivas para melhorar a administração do seu negócio. Somente relembrando, falamos do mapeamento, do passo a passo de cada ação que você precisa executar para colocar ou manter a atividade do seu negócio. Falamos sobre a apuração dos custos, né? Elencar, relacionar todos os gastos que você precisa incorrer no seu negócio para manter essa operação em dia, né? Para manter essa atividade em funcionamento. E o último passo, falamos sobre a apuração do preço de cada produto ou serviço. Espero que você tenha gostado dessas técnicas e aplique-as agora mesmo na sua empresa. Tenho certeza que lhe trarão resultados positivos. Mas é importante eu lembrar você também que essas técnicas são técnicas e ações básicas que precisam ser aplicadas em todo e qualquer negócio.
Porém, não são técnicas milagrosas. Elas devem ser aprimoradas e complementadas com outras análises pertinentes ao seu segmento, né? Principalmente análises financeiras para que você alcance os resultados positivos para o seu negócio. Então, muito obrigada. Foi um prazer imenso participar desse evento e espero de coração que eu tenha contribuído com conhecimentos e resultados no seu negócio. Um grande abraço e até mais!